Liga o Boa microfone. noite boa noite a todos que estão conosco aqui essa noite para mais uma palestra pública. E hoje nós temos a alegria de receber novamente em nossa casa o nosso querido irmão Murilo Brito. Murilo, seja muito bem-vindo de volta ao EC. E hoje Murilo vem com o tema o espírito e os desafios do mundo em conflito. Nós vivemos, em um mundo marcado por conflitos, não apenas entre povos e nações, mas também dentro dos nossos lares, das relações humanas, das nossas convivências com os nossos vizinhos, com os nossos familiares, e muitas vezes esses conflitos eles se encontram dentro de nós mesmos. Então, Murilo, antes de te passar a palavra, eu vou ler uma mensagem de reflexão que é da minha autoria e faço a prece inicial e eu te passo a palavra em seguida, tá bom? Então, a mensagem de reflexão, quando olhamos para o mundo. Quando olhamos para o mundo, muitas vezes encontramos motivos para preocupações. Em meio a guerras, violência, intolerâncias, desigualdades sociais, desentendimentos e tantas outras formas de conflito. Mas o Evangelho nos convida a olhar além das aparências. Nos convida a olhar o mundo que desejamos transformar, começando dentro de nós. Nós não podemos controlar todas as guerras do mundo, nem resolver os conflitos que existem ao nosso redor, mas podemos, assim, escolher como reagiremos diante deles. Podemos escolher não alimentar o ódio, podemos escolher o diálogo em vez da agressividade, a compreensão em vez do julgamento, o perdão em vez de tantas mágoas, a esperança em vez dos desânimos. Talvez essa seja uma das grandes tarefas do espírito diante do mundo em conflito. Não permitir que os conflitos do mundo encontrem morada dentro dos nossos corações. Então, que nessa noite nós possamos perguntar silenciosamente a nós mesmos: o que eu tenho levado para o mundo? Mais conflito ou mais paz? Que a nossa presença aqui hoje não seja apenas para ouvir, mas para permitir que algo transforme dentro de nós. Porque quando um coração ele se modifica para o melhor, uma pequena parte do mundo também começa a se transformar. Então eu convido a todos para fazer a nossa prece. Senhor Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, nesse momento em que nos reunimos em Teu nome, nós vamos agradecendo por mais um dia de vida, vamos agradecendo pela oportunidade, agradecendo pela presença dos nossos irmãos que aqui se encontram. E vamos te pedindo, Senhor, que diante de tantas dificuldades nós possamos começar a nos transformar, buscando vencer as nossas próprias imperfeições, as nossas próprias dificuldades, as nossas impaciências, os nossos julgamentos e tudo aquilo que ainda nos distancia do amor. Ampara, Senhor Jesus, o nosso querido irmão Murilo, para que ele encontre, em palavras simples, o que cada um de nós precisamos ouvir nessa noite. Graças nós te damos pela sua presença, pela presença da espiritualidade amiga que rege essa tarefa bendita. E assim, Senhor Jesus, com muita gratidão em nossos corações, nós damos início à nossa palestra de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Murilo, a palavra, meu irmão, é com você. Graças a Deus. Tudo bem, testando aí, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Tudo bem, né? Sim. Então tá bom. Primeiro dizer da alegria de retornar ao grupo, né? E mais uma vez reiterando, né? De que o sonho é um dia encontrá-los em carne e osso para abraçá-los. Porque eu sou sinestésico, eu gosto de tocar nas pessoas. Mas, enquanto isso, vamos matando a saudade online, né? Queria agradecer a Lídia porque ela fez uma síntese
eu acho até que ela, se eu continuasse mais um pouquinho, eu nem precisaria falar, viu, Lilian? Você fez uma síntese muito bacana mesmo, né, do que nós vamos falar hoje. Obrigado, você estava inspirado. Muito bem, vamos lá, o espírita e os desafios, né, do mundo em conflito. Vamos lá, primeiro slide. Uma coisa que salta aos olhos são as guerras, né? Segundo os espíritos, o que que eles dizem? E aí tem inúmeras questões em o Livro dos Espíritos, e a 742, qual que é a causa? O que que leva o ser humano à guerra? E aí eles respondem, a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e a voraz satisfação das paixões. É isso que leva o ser humano aos grandes conflitos. Próximo slide. Bom, continua. Pode clicar mais uma vez. Mais uma. Muito bem. A questão 743 é: algum dia a guerra desaparecerá da Terra? Vamos lá, a resposta dos espíritos. Sim, quando as pessoas compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nesta época, todos os povos serão irmãos. Isso foi perguntado ao Chico Xavier, quando que nós teríamos paz? E ele então respondeu, obviamente sintonizado aí com o Emmanuel, de que quando nós tivéssemos o Evangelho em nossos corações, nós não mais teríamos conflitos. Muito bem, vamos seguindo aí. Na 744, o Kardec pergunta aos espíritos, qual que é o objetivo da providência ao tornar a guerra necessária? Isso porque, obviamente, que a providência divina, o Deus, como onipotente, tem controle absolutamente sobre tudo. E se as guerras ocorrem, não porque ele quer, mas porque permite. E se permite, deve haver uma razão, e como Deus é justo, essa razão deve ser justa. Então, qual seria a resposta? E aí, eles respondem, os espíritos respondem a essa questão do objetivo, que é a liberdade e o progresso. Mas aí, na 744A, o Kardec vai mais um pouquinho adiante, mas como é que tantas vezes tem por objetivo, o resultado desse objetivo é a subjugação dos povos? E aí eles respondem, é uma subjugação momentânea para abater os povos, a fim de os fazer progredir mais rápido. E aí, mais uma vez, nós lembramos Jesus quando nos disse que havia necessidade do escândalo, em função da nossa natureza inferior ainda. Então, há necessidade do escândalo. Mas ele acrescentou, mas ai daquele pelo qual o escândalo vem. Então, isso não significa que há justificativas razoáveis para a guerra. Não. Aqueles que as causam, que as geram, serão responsabilizados naturalmente. Não por alguém, mas pela sua própria consciência. E à medida que nós vamos evoluindo, e essa é a fatalidade de todos nós, querendo, acreditando ou não, mas estamos todos a caminho da luz, e um dia seremos anjos. Nesses momentos de evolução, nós percebemos o quanto falhamos, sentimos um profundo remorso. E aí se inicia o processo de melhoria íntima.
no momento que passamos a não mais conviver com esse grande incômodo da consciência culpada, que é o verdadeiro inferno, não no lugar específico, mas da consciência culpada. Vamos seguindo. Bom, é importante entender que os conflitos ao longo dos séculos, a gente percebe uma evolução clara. No início, quando éramos nômades, as guerras pelas melhores terras matavam os vencidos. No determinado momento, após um determinado momento, quando passamos a ser sedentários, nós então passamos a escravizar os vencidos para transformá-los em mão de obra, não mais os assassinar. Até chegar ao ponto que os valores cristãos e os interesses econômicos passaram a remunerar a mão de obra por ser mais econômico que ter escravos. Então, percebe-se que, mesmo diante de todas as dificuldades, há uma evolução. Sigamos. Bom, isso foi comentado também pela Lília. Qual deve ser a nossa postura diante dos conflitos, sejam eles das guerras entre nações ou diante dos conflitos de relacionamento, conflitos domésticos entre as pessoas? E aí, a Elizabeth de França, em 1862, numa mensagem, ela diz que nós devemos amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, aos quais o perdão e a misericórdia serão atribuídos caso se aprenderem, como a vós mesmos, quanto às faltas que cometeis contra a lei. Por isso, não julguemos. Difícil, sim, mas é necessário. Quando Jesus resumiu, e alguém indagou dele qual seria a lei, a mais importante, a lei a primeira e a mais importante, ele respondeu: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas se encontram aí. Mas diante da nossa dificuldade de compreensão, de entendimento, ele detalhou, a ponto de chegar a dizer, a nos recomendar para amar os inimigos. Não apenas amar o próximo. O inimigo é o próximo, mas o inimigo numa clara ideia de que muitos de nós diz que o nosso inimigo não é o nosso irmão. Portanto, Jesus disse, não, devemos amar o inimigo, qualquer que seja a condição daquele que consideramos inimigo. Desde a pessoa que discorda da gente, que a gente se coloca contra ele, o tem como inimigo, até o assassino, o estuprador, qualquer que seja a condição circunstancial que aquele espírito esteja vivenciando. Mas sigamos, continuemos. Ela ainda diz que Deus permite que grandes criminosos permaneçam entre nós para nos servirem de ensino. E a esses deveis o socorro das vossas preces. É a verdadeira caridade. Ajudai-o a sair do lamaçal e orai por ele. Também, quando a Lília estava refletindo sobre a nossa postura, e muitas das vezes nós engrossamos o coro daqueles que não têm o conhecimento espírita. Chegamos a defender a pena de morte. Chegamos a tirar pedras naqueles que falham, naqueles que roubam, que corrompem, que assassinam, enfim. E essa é a postura do cristão. E por que devemos amar o inimigo?
para ser bonzinho com eles apenas? Qual a utilidade disso para nós? E a doutrina espírita, revivendo Jesus, nos mostra claramente o que a ciência já vem corroborando, mostrando as energias. Porque quando odiamos, quando atiramos pedra, quando maldizemos alguém, a energia que nós emitimos é extremamente nociva. Não para os outros, mas, sobretudo, para nós mesmos. Então, o perdão é uma receita de saúde íntima para nós. Infelizmente, a maioria de nós ainda não percebeu isso. E acha que perdoar o outro não merece o nosso perdão. Como se o outro é que fosse o beneficiado do nosso perdão. Porque ainda não entendemos que, ao perdoar, nós somos os maiores beneficiados. Mas sigamos. E aí vem o Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos dizer que, na raiz dos crimes e da violência, que tão comumente avassalam as sociedades terrenas, dentre os múltiplos fatores que facilitam, contribuem e podem impelir a delinquência, uma há, que, conquanto ainda não aceito oficialmente pela ciência, sem sombra de dúvidas, pode ser colocada na primeira ordem. E aí nos referimos à obsessão. E aí eu queria, assim, só refletir um pouquinho com vocês, porque nós já falamos sobre os conflitos, e é muito importante entender que o Evangelho de Jesus é uma saída, é uma resposta real para as guerras e os conflitos que vemos no mundo. E quando nós falamos em guerras e conflitos, isso também foi citado pela Lilian, a guerra íntima é a primeira que nós devemos combater. Todos nós. E é interessante porque quando nós vamos consultar, por exemplo, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 2025, que foi publicado, alguns dados são estarrecedores. Por exemplo, nós tivemos mais de 1 milhão, quase 1.100.000 de chamadas para o número 190, que é violência doméstica, em 2024, o que significa 2 chamadas por minuto. E 81% dessa violência acontece dentro do próprio lar. Apenas 6% na via pública. Quase 60% das mulheres que sofreram violência, por exemplo, no último ano, sofreram dentro de casa. Onde o anuário conclui que o ambiente doméstico é o lugar mais perigoso. É surpreendente isso. Porque a doutrina espírita nos coloca que o lar é a primeira escola para as nossas almas. Aí, então, nós queremos refletir junto. O que é que está acontecendo? O Kardec, em O Livro dos Espíritos, na conclusão de O Livro dos Espíritos, ele fez uma previsão.
que com o advento da doutrina espírita, a humanidade haveria de entrar em uma nova fase, a de progresso moral, que seria consequência inevitável. E aí nós nos perguntamos, será que o Kardec se equivocou? Será que a doutrina espírita não está cumprindo o seu papel? É claro que quando nós vamos verificar isso do ponto de vista, na nossa sociedade, o percentual de espíritas é diminuto. Mas isso não significa que a doutrina espírita, que o conhecimento, que os valores, os princípios não possam estar permeando em diversas outras religiões. São pessoas que são católicas, evangélicas, budistas, mas que assistem filmes espíritas, que leem livros espíritas, que acreditam em determinados princípios espíritas, ainda que tenham outra religião. Então é necessário que nós, espíritas, nos perguntemos o que é que nós estamos fazendo com o conhecimento espírita para promover a paz dentro de nós e depois, e consequentemente, fora de nós. Vamos seguindo? No livro A Obsessão e o Crime, do Geraldo Júnior, ele diz que em todos os tempos e povos da humanidade, o estudioso sincero na busca da verdade que enriquece a cultura e edifica a ciência há podido encontrar vasto material que evidencia o fenômeno obsessivo nas ocorrências em que a obsessão se manifesta na forma de criminalidade e violência. Nós todos sabemos o que é obsessão. Influência negativa, perseverante, de espíritos inferiores sobre nós. Ou seja, é um processo de sintonia. E o que é necessário para romper essa sintonia? Aí nós vamos recorrer aí ao livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, porque tudo passa, tudo inicia na mente, no pensamento. Tudo é plasmado inicialmente no pensamento, na mente. Depois se materializa. E aí vem as influências, em função da sintonia que nós estamos vivendo. Então, quando assistimos determinados programas noticiários, qual é o sentimento? O que nós sentimos e como nós reagimos a esses? E o que nós fazemos para neutralizar essas influências diárias, constantes, contínuas, negativas, que nos jogam para baixo? Vamos seguindo. E aí vem, naturalmente, Jesus, né? Que diz, lá em João, se me amais, guardai os meus mandamentos e rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. Ensinar-vos a todas as coisas e vos relembrará tudo o que vos tenho dito. Esse é o papel da doutrina espírita, revivendo Jesus. Vamos seguindo. E aí vem a doutrina espírita como se descortinando para nós um horizonte novo. É uma visão diferente da vida. Por que estamos aqui? Por que sofremos? Por que alguns passam mais dificuldades que outros?
Por que o mundo está em conflito? Por que tantas dificuldades? Esse momento de reforma, e toda reforma exige sacrifício. E esse momento que nós estamos vivendo está exigindo de nós uma postura, sobretudo, de equilíbrio. Porque o Espiritismo, ele descortina, ele explica tudo de forma fácil. Vamos lá, vamos seguindo. E o Áureo, no livro Universo e Vida, ele diz que, quanto à questão do consolo, do Consolador prometido, esta é, por sinal, a face mais bela da missão do Espiritismo. Consolar, enxugar lágrimas, semear flores da divina esperança. E foi por essa razão que o Espiritismo nasceu visceralmente ligado ao Evangelho de Jesus, do qual não se pode nunca separar. Esse é o papel da doutrina espírita, revivendo Jesus. Sigamos. Isso eu falei, mas é importante reprisar sobre essa questão. Com o advento da doutrina, a humanidade haverá de entrar numa nova fase, a de progresso moral, que é consequência inevitável. O que nós estamos fazendo para que isso seja uma verdade? Para que isso se materialize? Sigamos. Nós temos que relembrar. Eu gosto sempre de lembrar isso para mim mesmo, porque às vezes a gente vai se abatendo, vai se deixando levar pelo derrotismo, pelo pessimismo, pelo entristecimento. Nós temos que lembrar qual é a destinação, a finalidade da nossa alma. Vamos seguindo. Segundo Leon Denis, a destinação da nossa alma é conhecer, adquirir e possuir tudo. E dirige-se para um fim grande e apetecível. Um fim que é, sigamos, a perfeição. Mais uma vez. A razão de ser da vida não é a felicidade terrestre, mas o aperfeiçoamento de cada um de nós. Sigamos com Leon Denis. Ele arremata dizendo o seguinte, que há em todos nós uma surda aspiração, como se uma íntima energia misteriosa que nos encaminha para as alturas e que nos faz tender para destinos cada vez mais elevados e que nos impele para o belo e para o bem. Todos nós, mesmo aqueles mais empedernidos no mal, que circunstancialmente estão maus. Mas sigamos. E ainda diz ele, é a lei do progresso, da evolução eterna. Todos nós estamos submetidos a essa lei. Continuando. Portanto, não se turbe vosso coração. Crede em Deus. Crede em mim. E é interessante que é no Evangelho que nós precisamos nos basear para analisar tudo isso que nós estamos passando. Às vezes, a gente duvida. Mas vejamos uma das lições de Jesus que a maioria de nós conhece, se não todos, que é do bom samaritano. Está lá em Lucas, no capítulo 10. Ali é o conflito entre o judeu e os samaritanos, que eram inimigos mortais, históricos, nações em guerra, as raças se odiavam. O samaritano, o errado, encontra o judeu, o inimigo, caído na estrada. E aí, qual é a lição de Jesus?
quando o samaritano encontra o homem caído. Ele pergunta qual a religião, qual a nacionalidade, qual a posição política. Hã? Não. Ele auxilia. E aí a gente fica pensando, nós temos aí a Rússia, a Ucrânia, Israel e a Palestina, e a grande mensagem de Jesus, qual é? Manda que nós socorramos o inimigo que está ferido. É a paz que começa quando a gente vê a pessoa, o outro, e não a bandeira, o lado político, a cor, ou qualquer outra coisa que o diferencie de mim. Então, essa é a lição do Evangelho, mais atual do que nunca. Mas nós temos outra. Vocês todos lembram que Jesus está lá em Marcos, quando os discípulos estavam na barca com Jesus e a barca começou a sacudir, uma tempestade, as pessoas começaram a gritar, Jesus adormecido, as pessoas gritando, mestre, nós vamos morrer. Jesus, então, levanta e diz, acalma-te. E o mar obedece. E qual que seria a aplicação hoje? A gente fica perguntando, o mundo está igual a esse barco. Guerras, injustiça, notícias ruins, ódio na internet, a violência agraçando nos lares. Agora, Jesus, ele não tira a tempestade de fora, mas ele propõe apacentar, apaciguar, acalmar a tempestade interna. Essa é a função maior. Aquilo que a Lília lembrava na sua mensagem inicial. É preciso que a gente nos pacifique para que o mundo possa ser pacificado. A paz mundial só será conquistada com paz íntima. A ordem é acalma-te cada coração diante do mundo. Porque paz não é a ausência da guerra, mas é o equilíbrio diante da guerra. Muitas das vezes a gente gostaria de sair, ir para uma chácara, uma fazenda distante, lá tem paz, só tem os pássaros. Mas essa não é a nossa vida. Nós podemos até, eventualmente, passar o fim de semana, então, mas é necessário voltar para conviver no mundo. E, por último, que nos lembramos, uma outra passagem do Evangelho de Jesus, é quando Pedro corta a orelha de Malco, está lá em João. Há um conflito, momento de tensão máxima. Soldados vêm prender Jesus, Pedro saca da espada, corta a orelha, é o instinto da guerra, se bater, eu revido. E Jesus, que diz naquele momento, mete a tua espada na bainha, porque quem fere com a espada será ferido. Essa frase acaba com a guerra, porque toda nação que precisa de mais espada, mais bomba, mais revide, Jesus mostra que a espada gera mais espada. Só a cura gera paz. E quem cura o inimigo é maior do que quem vence a guerra. Essa é a lição do Evangelho. Por isso, a recomendação do culto do Evangelho no lar, no estudo continuado do Evangelho, para que nós incorporemos essas lições em nossas vidas. É fácil? Não é. Pelos nossos condicionamentos, mas é possível. E é necessário. Sigamos aí, estamos caminhando para o encerramento. Só.
a visão espírita. O espiritismo, portanto, vem trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e um fim útil a todas as dores. Por isso disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Sigamos. Por que ter esperança? Pelo uso do livre-arbítrio, a alma fixa seus destinos, prepara suas alegrias ou suas dores. Que mais? Mas nunca, no decorrer de sua marcha na prova amarga, como no meio da ardente luta da paixão, nunca os socorros do alto lhe foram recusados. A certeza de que não estamos sós. Sigamos. Portanto, a proposta final é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Então, quando um jornalista foi desafiado para fazer um editorial onde pediam, no dia seguinte, os meios de construir a paz, porque nós estamos em guerra o tempo inteiro, são mais de 300 guerras no mundo. Como construir a paz? Então ele vai para casa para tentar redigir esse editorial para o dia seguinte, entra no apartamento com a sua filha, um apartamento pequeno, e a sua filha, brincando com a boneca, falando alto, ele não conseguia se concentrar, começa a entrar em desespero, olha para o lado, vê o que pode dar para a criança, brincar. Aí ele olha o mapa do mundo ali, enorme, e ele tem uma ideia. Ele vai e recorta esse álbum, esse mapa do mundo, em muitos pedacinhos, embaralha e coloca para a criança e diz: minha filha, monta esse álbum aqui, minha filha, esse mapa do mundo, papai, quando você acabar de montar, papai vai te dar aquela boneca que você quer. E ele, então, vai construir o seu editorial em tranquilidade, a menina passa a não mais falar em voz alta, brincando ali, intertida com o tal. Mas não demorou muito, a menina traz um mapa montado. E ele, então, surpreende e diz: minha filha, como foi que você conseguiu tão rapidamente? Aí diz: pai, foi fácil, é porque atrás tinha a imagem de um homem. Um homem. E eu montei o homem. E o mundo ficou perfeito, pai. E ele, a partir dessa informação da filha, ele montou o editorial de que, a partir da construção da paz individual de cada um de nós estaremos cooperando para a paz no mundo. Construamos essa paz a partir de hoje. Nós somos capazes, porque foi o próprio Cristo que nos disse que nós éramos deuses. Podíamos fazer o que ele fazia, até mais, se nós quisermos. Construamos, pois, a paz, para que o mundo viva em paz. Que Jesus nos abençoe. Obrigada, Murilo, pelas suas palavras, pela sua presença entre nós aí mais uma vez, né? E eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, fazer alguma colocação aí para o nosso irmão Murilo. Fiquem à vontade, nós temos tempo aí. Eu quero agradecer esse instrutor maravilhoso que a gente ganhou na Global Kardec, que é sempre tão atencioso com a gente, quando a gente convida para as palestras, mesmo muito ocupado. E esse tema, Murilo, é uma coisa que a gente tem que estar em constante lembrança, porque se eu não consigo conviver com aquele que pensa diferente de mim, vamos viver eternamente no inferno.
né? Vamos viver eternamente numa luta, numa guerra. E é fácil conviver com o difícil? Ninguém disse que seria. Ninguém disse que seria fácil, mas também ninguém disse que é impossível. Então, é a partir do momento em que a gente tem essa consciência, né? A gente tem esse entendimento, cabe a nós. Se o outro ainda não entendeu, paciência com ele. Vamos esperar que o tempo dele chegue. Porque o meu demorou muito tempo, viu? Isso E é, todos nós, né, Gódiva, somos espíritos aí milenares, né, com condicionamentos que faz com que nós reajamos, assim, sem fazer o menor esforço. Porque é como se nós tivéssemos imprimido uma trilha, sabe? É como nós fazemos um caminho diário para o trabalho. Todo dia a gente vai no carro, né? E no dia que a gente sai e vai para outro lugar, quando a gente percebe, está indo para o mesmo lugar. Sem querer, a gente vai para aquele caminho. É como um condicionamento. E para mudar isso, é necessário vontade, entender quais são os benefícios, porque mudar é preciso um esforço. E às vezes dói. Mas é possível, como você mesmo colocou. E a vontade, de acordo com Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, é o que dá o equilíbrio aí ao espírito. Alguém mais? Posso falar? Pode, Fábio, fica à vontade. Boa noite. Boa noite, meu querido amigo Murilo. Mesmo com todo o conhecimento adquirido, estudando, revendo, vendo palestras, vendo vídeo, assistindo aulas, no momento que está acontecendo o que tem que acontecer, a gente não consegue agir da forma raciocinada que a gente deveria. Pergunto, pode nos trazer problemas futuramente? Porque eu sei que depois a gente mesmo bota a mão na consciência e fala, errei, não devia ter feito isso. Mas aí nós já fizemos. Como proceder? Fábio, essa questão o Paulo já colocava, né? Na época dele, ele dizia que ele era aquilo que ele não gostaria de ser, e não era aquilo que ele gostaria muito de ser. Então, a dificuldade da mudança é de todos nós. Então, é um processo às vezes longo, sabe, Fábio? Agora, qual que é o nosso progresso? Né? Porque o Kardec, quando perguntado, o que ele disse sobre o verdadeiro espírita? Quem é o verdadeiro espírita? Não é aquele que já age conforme o Evangelho nos recomenda, mas aquele que se esforça para dominar as suas más tendências. E quando você faz essa ponderação de que não consegue mudar e gostaria, isso já é um sinal de progresso importante. Porque antes, Fábio, a gente fazia e não estava nem aí para nada. Verdade. Hoje, a consciência já nos incomoda. Esse é o processo de crescimento. Aí demonstra que existe um crescimento. Então é preciso ser indulgente um pouquinho com você, mas continuar tentando, porque é possível, sim, e o crescimento se dá nesse processo de repetição, sabe, Fábio? Por isso que o Aristóteles dizia que nós somos aquilo que repetidamente fazemos. E que a excelência não é um feito, é um hábito. Então, continuemos. Caímos, erramos, refazemos. Caímos, refazemos. E esse é o processo de crescimento. Perfeito.
Obrigado. Vencendo, né, as nossas próprias imperfeições, né? Analisando a nossa consciência no dia a dia, o nosso comportamento, e assim a gente vai crescendo a cada dia. Não é tudo de uma vez, né? Porque a gente erra, lógico. Esse errar, ele é humano, porque nós não somos perfeitos ainda. E estamos aqui para caminhar junto e aprender a cada dia um pouquinho mais. Já se levantou a mão. Boa noite a todos meus irmãos, que a paz de Jesus seja conosco. Agradecer a Murilo essa excelente e esclarecedora palestra, especialmente na nossa contemporaneidade, né? Com o nosso planeta aí sendo sacudido por tantas aflições, né? Mas, complementando a fala a pergunta, né, do nosso irmão Fábio aí, que muitas vezes nós vamos repetir padrões que já estamos condicionados de reencarnações pretéritas dos nossos maus pendores, né? E a gente está tendo essa oportunidade de reencarnar, que é, na verdade, recomeçar, né? E dentro da própria recomeço da reencarnação, todos os dias a gente recomeça novamente. E, às vezes, a gente tem que se esforçar para identificar e domar esses maus pendores, né? Nesse esforço dessa transformação moral que a gente se torna espírita, cristão, mas também quando um outro irmão nosso age equivocadamente contra nós, como é o caso aí das violências domésticas, né? Afinal, nós estamos no agosto lilás, mês, né, de conscientização e combate à violência doméstica. Quando, como espírita, você identifica, combate, mas não guarda ódio no coração. É um exercício profundo quando você doma esses sentimentos, né, de animosidade, de raiva, às vezes, no sentido até justo da indignação, de um mau comportamento é necessário, porque Jesus ensinou a ser bom, mas não bobos. Jesus ensinou a entender e enxergar o que é errado e o que é certo. E não colocar, através do perdão, um véu sobre o erro, né, seu ou do próximo. Mas se precisamos, de algum modo, repreender o próximo quando este está equivocado, que o façamos da melhor forma possível, legítima, mas sem levar o ódio para o coração. Muito obrigada a todos, muita paz, Murilo, e volta sempre. Alguém mais? Então, Murilo, eu gostaria de agradecer, né? E agradecer ao nosso Mestre Jesus e pedir para ele que ele continue te iluminando, te abençoando a sua caminhada, que você seja cada vez mais envolvido em vibrações de amor, de paz, de serenidade e sempre disposto aí a divulgar a doutrina de nosso Mestre Jesus. E eu gostaria de pedir, Murilo, que você fizesse a prece final para nós encerrar a nossa palestra de hoje, e com muita gratidão, mais uma vez, pela sua presença também. Muito obrigado, viu? Liga aí o microfone, Murilo. Então, Murilo, está fechado. Liga aí. Muito bem. Antes Queria agradecer uma vez mais, né, pela oportunidade de estar refletindo sobre essas questões, fazer um convite a vocês. Toda segunda-feira a gente tem uma live, e para não competir com a palestra do centro, é só às 9h. Então, hoje, nós vamos ter o Sabino, que é uma pessoa muito especial, lá de La Rioja, na Argentina, um cara muito bacana, um psiquiatra, que vai falar hoje, uma conversa que vamos ter sobre memória extracerebral e reencarnação. Com casos muito bacanas, né, de crianças que lembram a sua encarnação, e a tendência é esquecer, né? Essa é a regra. Mas por que alguns lembram? Qual o objetivo disso e o que leva
as pessoas, algumas, né, determinadas pessoas, a lembrar isso, o objetivo disso. Então, nós vamos tratar disso aí às 9 horas, a gente vai marcar o link aí para a Gódiva e ela vai compartilhar, aqueles que puderem, estaremos juntos aí. Mais uma vez, muito obrigado, e vamos, nesse momento, em agradecimento ao nosso Mestre Jesus, dizer a ele que tudo aquilo que ele nos deixou nos serve hoje como um roteiro seguro para chegar até essa paz que todos nós ansiamos. Permita, Senhor Jesus, que cada um de nós possa estar a cada dia mais sintonizados com o plano maior, recebendo as intuições superiores para que a nossa relação em casa, no trabalho, na vida social, na casa espírita, seja a melhor possível. Obrigado por tudo, abençoa aqueles que sofrem em todos os recantos desse planeta, Jesus. Muito obrigado e que Deus, nosso Pai, seja louvado. Graças a Deus. Boa noite, gente, a todos. Graças a Deus que assim seja. Boa noite, muito obrigada. Murilo, com Cafras, você vai para onde? Me diz. Vamos para Porto Seguro, minha irmã. Vai para Porto Seguro. É. Você me convida para ir para Joinville, olha. Joinville, é? É isso mesmo. Vou decidir ainda. Porto Seguro é mais perto. Em 2028, todos estaremos juntos em São Luís. Então, pronto. Essa preparação é momentânea, viu? Tá ótimo. Muita paz. Tudo de bom, gente? Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.